E aí, turma, tudo certo? Como é que vocês estão? Gabriel aqui. Pra quem não me conhece, tem 18 anos, eu pretendo fazer medicina na UFES pelo Enem, tá? E eu aqui nesse canal, basicamente, eu registro o meu caminho diário, faço live todos os dias das 7h30 até as 9 da noite estudando, e é isso aí. Tá mostrando pra vocês aqui a redação que eu fiz, né? Eu acho que a maior parte das pessoas aí que tá no vídeo já me conhece, mas enfim, tirei 1000 na redação essa semana, tive o resultado hoje, e vou estar lendo a redação aqui com vocês para poder mostrar basicamente o que eu acho que foi de acerto nesse texto, porque deixa eu só isso aqui. Como vocês podem ver, as minhas antigas redações eu estava numa média diferente, né? Eu estava tirando 960, 960, 960 e eu estava tomando sempre para quê? Para C1 e para C3. Nessa casa aqui eu não tomei para C1. Na verdade, nessas últimas eu não estava tomando para C3 mais, estava tomando só para C1, né? Mas a C3 também sempre foi um problema para mim, tá? Então eu vou estar lendo essa redação nota 1000 aqui, vou falando que tá falando basicamente o que eu acho que é interessante, né? O que eu adaptei de maneira principal, assim, em relação às outras, tá? Que eu fiz de diferente, que me fez tirar 1000. Mas vamos lá. Para quem não sabe, o tema era esse aqui, o Desafios para Enfrentamento dos Trotes Abusivos nas Universidades Brasileiras. Não tá aparecendo, né? Agora que eu fui ver, me perdoa. Enfim, esse era o tema. Um tema que não é fácil, com certeza não é fácil, é um tema difícil. E por isso que eu fiquei muito feliz, inclusive, dessa nota, porque não é um tema trivial, né? É um tema realmente muito mais profundo, é um tema mais difícil de se entender. Primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui nas competências. Vamos olhar, pior que a câmera fica na frente, né? Enfim, eu vou lendo aqui. Na competência 1, então, que é a competência de quê? De concordância nominal. Tá? Então a gente teve aqui um único problema, no caso, né? Que eu tomei, mas aí não desconta. Que eu escrevi no final, provavelmente, né? Ixi, isso aí no final. Desse modo, situações como a dos seriados não sairiam da ficção, né? Discordância entre situações, plural e o termo comparativo. Talvez, eu não entendi isso aqui, né? Situações como a dos seriados. O termo comparativo, não entendi, enfim. Mas eu perdi naquilo ali, né? Basicamente, na competência 2 foi tudo legitimado e produtivo. Na competência 3 também. Na competência 4, mesma coisa. E na competência 5, de mesmo modo, né? Até porque senão eu não teria tirado 1000. Mas, enfim. Eu divaguei aqui. Eu tinha que ter ido para redação direta. Enfim, vamos lá. Eu vou começar lendo aqui. Deixa eu só ajeitar ela aqui para ficar enquadrado, isso. E a gente começa. Fechou? Então vamos lá. No episódio White Bear, da série britânica Black Mirror, é apresentada uma realidade distópica na qual a personagem principal é alvo de diversas agressões psicológicas e físicas, enquanto tudo é transmitido a milhares de telespectadores que acompanham com entusiasmo. Qual que foi a minha lógica aqui? É porque a gente sabe que a maior parte desse tipo de violência, desses bullying e tudo mais, ocorre por quê? Ocorre porque tem gente que fica vendo ali, ela fala, pô, que massa, isso aqui, o cara se lascando, calouro, né, tem que se lascar mesmo, enfim. Então essa foi a lógica que eu fui, né, eu falei, pô, vou nessa lógica. E eu vi Black Mirror justamente para pegar repertório, eu vi Black Mirror quase que inteiro para conseguir repertório para as gerações, né, então esse episódio aqui é um episódio basicamente que a mulher, ela fez alguma merda lá, que eu não lembro o que foi, mas pegaram ela, tacaram lá dentro de um cubículo, assim, na verdade, tacaram na cidade. E aí estavam gravando tudo, é como se fosse um espetáculo de fazendo tortura psicológica com a mulher, né? E eu falei, pô, eu vou fazer uma alusão, basicamente é isso. No nosso repertório inicial, na verdade, nenhum dos repertórios ele tem que ser extremamente específico. Você tem que só saber fazer uma ponte decente entre o tema e o repertório, né? Então, eu falei o quê? Eu falei, ó, na série, enfim, independente qual seja, é apresentada uma realidade distópica, ou seja, uma realidade que é como se fosse a nossa realidade, só que piorada, tá? Na qual a personagem principal é alvo de agressões psicológicas e físicas, que é o que acontece, estou contando o que acontece. Enquanto tudo é transmitido a milhares de telespectadores que acompanham com entusiasmo. Por que eu coloquei esse que acompanham com entusiasmo? Para eu poder fazer a ponte com o tema. Eu não vou ser sonso, eu não vou colocar... A rapaziada, é o seguinte, na série lá eles colocam a mulher e a mulher se lasca muito e ficam gravando. Tá, o que adianta? Eu tenho que colocar já, eu tenho que dar esse meu repertório enviesado. Eu acho que deu pra entender. Eu tenho que já começar a direcionar ele pra minha argumentação, o que eu vou falar. E foi isso que eu fiz. Então, falei isso, né? E aqui eu continuei. Aqui eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer a ponte entre o repertório e o tema, né? Fora da ficção, percebe-se que na sociedade odierna, ou seja, na sociedade atual, especificamente no ambiente universitário, a prática de trotes abusivos se assemelha à situação supracitada. Ou seja, na nossa sociedade, principalmente nas escolas, nas universidades, perdão,
essa prática de trotes abusivos, ela parece com isso. Por quê? Né? Eu vou explicar. Uma vez que os atos de violência contra os calouros são frequentes e muitas vezes servem como entretenimento para os veteranos. Então eu fiz minha ponte. Eu já apresentei o tema. O tema está apresentado, é aquela lógica que a gente usa. Ó. Eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar sobre desafios para enfrentamento dos trotes abusivos nas universidades brasileiras. Então isso aqui tem que estar, pelo menos, nessa frase da minha introdução, tem que ter alguma coisa relacionada. Eu falei o quê? Trotes abusivos, no caso da sociedade odierna, né? Enfim, universidades, ambiente universitário. Então eu fiz isso. Essa estratégia de você citar todas as palavras do tema na introdução é muito importante para você não tangenciar, para você ter uma linha clara de raciocínio, tá? Então foi isso que eu fiz. Falei, ó, em Black Mirror lá, a mulher se lasca, o pessoal fica caçoando dela enquanto ficam achando muito massa o que acontece com ela. E na sociedade acontece uma coisa parecida, porque nas escolas, nas universidades, o pessoal faz chacota com calouro e fica rindo da cara de calouro. Foi isso que eu falei. Por meio de quê? Do trote abusivo. Isso que eu falei, tá? E aí eu continuei. Dessa forma, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que problematizar. Na verdade, já problematizei, mas eu preciso o quê? Eu preciso falar sobre o que eu vou falar no texto. Porque se eu simplesmente falar só isso aqui, dane-se, pô. Falei o quê? Tá, e daí? Não, agora eu tenho que falar o quê? Desafios, não é o tema, desafios. Então eu tenho que apresentar quais são os principais desafios. Então eu vou apresentar isso agora. E como? Por meio da apresentação das minhas teses, né? Eu vou apresentar a tese. A tese é o quê? A tese é um ponto de vista a ser defendido num texto. Então eu vim aqui, ó, dessa forma, é necessário analisar os principais obstáculos para o enfrentamento de tais ações. Enfrentamento de quais ações? Dos trotes. Qual é o principal obstáculo para eu enfrentar essas ações? A naturalização pela mídia e a omissão do setor pedagógico. Ou seja, a mídia naturaliza esse tipo de coisa e o setor pedagógico não se mete. Basicamente isso que eu falei. Isso não é lógico, pô. Por que uma coisa acontece na sociedade? Isso acontece na sociedade porque não tem debate, geralmente, e porque quem tinha que fiscalizar não fiscaliza. Foi isso que eu fiz. Só que em vez de jogar a culpa no governo, eu joguei na escola, porque eu achei mais fácil, tá? Enfim, então vamos para o desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1 eu vou falar o quê? Como que a mídia naturalizar isso tem relação com continuar acontecendo, ou tem relação com eu não consegui evitar, eu não consegui enfrentar, que é justamente o que o tema fala, né? Então vamos lá. Nesse sentido, cabe apontar que os meios de comunicação atuam como graves sustentáculos à problemática, ou seja, já trouxe esse grave, ele serve como o quê? Serve como um pé na porta, falando, pô, isso aqui tá grave, tá séria a situação. É um marcador de posição, inclusive, é muito forte para a parte argumentativa. Isso conta ponto, tá? Então eu entrei falando isso, ó. O meio de comunicação, as mídias, elas são graves sustentáculos, são graves pilastras, como se fosse assim, desse problema. Elas sustentam o problema, elas que estão fazendo com que o problema continue ali, tá? E aqui eu vou entrar com o meu repertório. Nesse caso, eu peguei um repertório filosófico, tá? Peguei sobre Pierre Bourdieu, eu acho que é assim que fala o nome, não sei. Que ele fala o quê? Ele fala da violência simbólica. O que é violência simbólica? Geral fica fazendo um monte de merda, essas merdas são naturalizadas e no final ninguém sabe, o pessoal faz sem perceber que é errado, é como se fosse isso basicamente, tá? Então, o tanto de coisa ruim que vai acontecendo, isso acaba sendo naturalizado e as pessoas elas fazem isso sem perceber que isso é ruim, basicamente. De maneira simplificada é isso. Então vamos ler. O sociólogo Pierre Bourdieu defendia em sua teoria da violência simbólica, defendia por quê? Porque ele, partiu, já bateu as botas, né? Que determinados processos degradantes, e aqui eu já vou novamente colocando a minha tese, a minha argumentação enviesada. Processos o quê? Degradantes. Eu poderia falar determinados processos, mas não vou falar processos degradantes, porque é isso que ele fala. E eu agravo isso ainda mais para eu poder relacionar isso com o meu tema. Então, que determinados processos degradantes são perpetuados, pois o corpo social os normaliza. Ou seja, alguns processos continuam, por quê? Porque a sociedade finge que não tem nada ali. A sociedade normaliza o que acontece, tá? Dessa forma, pode-se dizer que os veículos de mídia... Agora eu vou fazer a relação entre o meu repertório e a minha tese. Minha tese é o quê? A mídia que provoca isso, né? Pode-se dizer que os veículos de mídia, ao banalizarem os trotes violentos das universidades nacionais, como? Então o que eu estou falando, a mídia banaliza isso. Mas eu não posso simplesmente falar isso, eu tenho que dar uma prova, eu tenho que dar um exemplo concreto. Através de representações idealizadas e sem problematização em filmes, por exemplo, contribuem para o fenômeno defendido pelo pensador. Eu falei, ok, pensa você, quantos filmes você já viu de, sei lá, o pessoal entra na faculdade, é feito de chacota mesmo e dane-se. Eita, deu merda aqui. É feito de chacota mesmo e dane-se.
no filme, série, enfim. Eu nunca vi nenhum. De verdade, não lembro de nenhum. Né? A não ser, sei lá, Todo Mundo Odeia o Chris, que eu vou inclusive citar aqui. E isso, inclusive, é outra coisa que ajudou na minha coesão, tá? Além de Todo Mundo Odeia o Chris, eu não sei de outro, sabe? E você concorda comigo que na série é muito idealizado. Só que eu falei por quê? Porque vai ter um bendito de um filme que vai fazer isso, cara. Vai ter. Não existe de não ter, vai ter. Tá? Então eu falei, ó, a mídia, ela banaliza esses trotes através de representações idealizadas e porque ela não problematiza isso em filme. Por exemplo, eu poderia citar série, livro, qualquer coisa, né? Ou seja, os veículos de mídia, quando eles banalizam isso, eles contribuem para o fenômeno defendido pelo pensador. Qual o fenômeno? Da violência simbólica. Isso é normalizado e perpetuado na sociedade. Então eu já tenho tudo pronto, eu tenho um plano pronto, tenho que só desenvolver agora. Como que eu vou desenvolver? Qual que é a relação da mídia não falar isso? No caso, a mídia não fala, e aí faz com que seja perpetuado. Eu tenho que só fazer eu não posso dar um pulo lógico agora, eu tenho que falar, ó, e por que ela não faz isso então? O que acontece? Os agressores, eles vão fazendo porque, sei lá, pô, são idiotas, não sei. Enfim, como consequência disso, no imaginário popular, existe o florescimento da ideia de que tal situação degradante é inerente aos ritos de entrada em uma universidade. Ou seja, as pessoas vão criando na cabecinha delas o quê? Isso é normal, é coisa de calouro, o calouro tem que se lascar mesmo, né? O que culmina na aceitação de violências físicas e psicológicas sobre os jovens ingressos. Então eles vão aceitar, de maneira passiva, vão falar, ah, tá bom, tem que fazer o quê? Eu vou entrar na faculdade, tô feliz, vou entrar na faculdade, entendeu? Bendita da moda. Desse modo, fica clara a relação entre a persistência da problemática e a falta de posicionamento da mídia. Aqui eu fiz o fechamento. Faço fechamento assim sempre. O primeiro eu falo, ó, fica clara a relação entre isso, e no segundo fechamento do D2 eu falo, ó, tem que mudar isso aqui, porque eu já faço o gancho pro propósito de intervenção, é isso que eu faço. Tá? Continuando. Agora o meu D2. D2 tem que falar do que lembra, tem que falar sobre a omissão do setor pedagógico, né? Inclusive eu tive muita dificuldade em termo aqui, eu vou usar até uns termos meio estranhos, se eu não me engano, para eu não repetir, né? Ademais, é preciso entender que a falta de fiscalização por parte do corpo docente escolar, contribui para a continuação dessas brincadeiras negativas. E é justamente no texto motivacional ele trazia esse trote como uma brincadeira negativa, por isso que eu fiquei mais à vontade de usar isso aqui, inclusive com as aspas, né? Sob essa lógica, o seriado americano Todo Mundo Odeia o Chris retrata, durante a sua trama, como a omissão dos professores e responsáveis escolares ocasiona o prolongamento de agressões nesse ambiente. Não é isso que acontece, cara? Não é o Chris sendo feito de chacota, os moleques sendo feitos de chacota o tempo inteiro por aquele branquelo lá? É literalmente isso. E por que isso acontece? Porque a escola não expulsa o moleque, sei lá. Alguma coisa assim, entendeu? Dessa maneira, percebe-se a similaridade entre a obra e a realidade, tendo em vista que, na sociedade atual, existe uma grandiosa impunidade aos idealizadores e praticantes dos trotes abusivos. Pausa aí. Eu falo o que então? Ó, assim como na série eles não sofriam punição, na realidade eles também não sofrem, tem uma alta impunidade. Por quê? Né? Advinda da não capacitação de profissionais do âmbito educacional para identificarem e cessarem essas situações, o que, consequentemente, devido à não penalização, incentiva os agressores a continuarem com seus atos por saberem que não sofrerão as devidas consequências, acarretando a perpetuação de tais ações, mesmo com a existência de leis e normas reguladoras visando combatê-las. Ficou muito grande esse período, e eu tenho consciência disso, tá? Me incomodou, inclusive, quando eu estava escrevendo, que ficou muito grande, só que, eu não sei, eu deixei assim mesmo. E eu não perdi ponto, né? Mas, enfim, o que eu falei, então? Cara, na série, a gente tem os moleques sendo feitos de chacota o tempo inteiro. E a escola não faz nada. Porque os agressores ficam fazendo as coisas lá e dane-se. Tá? E aí, tá, e daí? Na sociedade é a mesma coisa. A gente vê em escola pública, sei lá, eu vi em Instituto Federal. Acabou que eu não vi muito isso, mas eu sei que isso acontece em muitas escolas que moleque fica fazendo merda lá e a escola não tá nem aí pro moleque, enfim, não faz nada, não pune, não faz nada. Só que eu tenho que dar uma causa pra isso. Eu não posso simplesmente falar, porque a escola não tá nem aí. Eu não vou falar isso, eu vou falar, porque eles não são capacitados, né? E eu tenho que dar aquele eufemismo, eu tenho que jogar pra aquele lado pro Enem achar bonitinho. Pra eu poder, inclusive, falar na minha proposta de intervenção, entendeu?
Então eu tenho que jogar macio com o Enem, eu tenho que falar, não, é porque coitadinho dos professores, eles não têm o devido conhecimento para eles, sei lá, para identificarem isso, né? Então, dessa maneira, percebe-se a similaridade entre a obra e a realidade. Tendo em vista que na sociedade atual existe uma grandiosa impunidade aos idealizadores e praticantes dos trotes abusivos. Ou seja, quem idealiza e quem pratica não é punido. Isso vem do quê? Advinda da não capacitação de profissionais do âmbito educacional para identificar e cessar essas situações. Ou seja, eles não são capacitados, não têm formação, não têm conhecimento. O que, consequentemente, devido a essa não penalização, incentiva os agressores a continuarem com seus atos, por saberem que não sofrerão as devidas consequências, acarretando a perpetuação de tais ações. Ou seja, eu tava falando só, ó, é o seguinte, ninguém faz nada com o pessoal, ninguém faz nada com o pessoal. Tá, e daí? E daí? Tá, ninguém pune eles, e daí? Eu tenho que fazer a ligação agora. Qual que é a ligação? Por ninguém punir, eles não têm consequência, por não ter consequência, eles continuam fazendo. Basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Essa que é a lógica do texto, essa que é a lógica da redação. Você tem que falar, ó, isso acontece por causa disso. E por causa disso aqui, a gente tem isso acontecendo. E isso acontecendo gera a perpetuação disso. É isso, de maneira simplificada, tá? E é o que eu falei aqui, eu simplesmente volto e falo, ó, tem que resolver isso aí, ó. Assim, tal cenário deve urgentemente ser revertido. Então eu falei, ó, o negócio tá feio, pessoal, tem que resolver isso aí, porque senão vai dar ruim, tá? Deixa eu ver como que eu posso subir aqui, ó, pronto. Vamos lá. Então, a minha conclusão agora, parte mais tranquila, né? Isso aqui é o mais fácil de você gabaritar. Por fim, medidas que virem solucionar a omissão do setor pedagógico. Isso aqui eu tive que repetir o termo, né? Não gostei. E o processo de naturalização induzido pela mídia são necessários. Então eu falei o quê? Ó, tem que resolver esses dois pontos aqui então, tá? Portanto, ou seja, cabe ao Ministério da Comunicação, que é quem faz propaganda, quem faz, sei lá, um monte de coisa, quem faz propaganda, comunicação, em parceria com quem? Com o Ministério da Educação, mas é lógico. Eu não estou falando de universidade, não estou falando de faculdade, é claro que eu tenho que colocar o Ministério da Educação aqui. Eu ganho muito ponto por causa disso. O que eles têm que fazer? Educar toda a sociedade. Olha só que bosta de proposta. Tem que educar a sociedade. Mas é isso que eu nem gosto. Tem que falar, ó, rapaziada, você tem que dar livro, né? Não tem arma, tem livro. Esse tipo de coisa, pô. Tem que educar a sociedade, dane-se, né? Por intermédio de um plano nacional de conscientização e fiscalização. Ou seja, como que eles têm que fazer isso? Por meio de um plano que eles vão conscientizar e fiscalizar. Como assim fiscalizar? Não era educar? Calma aí, já vou explicar, né? Então aqui eu vou fazer um detalhamento aqui, ó, tá? Esse é o meu detalhamento. Eu acho muito mais fácil fazer o detalhamento do modo. Eu acho que fica mais fluido, enfim. Então, como que vai ser isso, ó? Que funcionará com o propósito de, por palestras e propagandas, Enem apaixona nisso aqui, eu falar isso, informar a população seus direitos e aos agressores os seus crimes, além de realizar uma vigilância efetiva por meio de programas educacionais voltados para informar o grupo docente sobre a problemática, além da intensificação de sua presença nos ambientes escolares. O que eu falei? Ó, eu tenho que educar. E eu vou educar como? Por meio de um plano, na qual esse plano, educando, eu vou conseguir conscientizar e fiscalizar. Tá? E como que eu vou fazer isso? Né? Por meio, como? Por meio de palestras e propagandas, eu vou falar para a população, falar, ô rapaziada, vocês têm esse direito aqui, e eu vou falar para os agressores, ó, vocês estão cometendo um crime, vocês não sabiam que vocês estão cometendo um crime, né? Basicamente é isso, coitadinhos deles. Além de realizar uma vigilância efetiva por meio de programas educacionais voltados para informar o grupo docente sobre a problemática. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma fiscalização. Como? Eu vou educar os profissionais. Lembra que eu falei lá no texto que eles não fiscalizam porque eles não têm educação? No caso, educação nesse sentido, é isso que eu tô falando, tá? Não tem o conhecimento necessário nesse caso aqui. Falar, ó, eu vou fiscalizar, como que eu vou resolver esse problema da fiscalização? Eu vou educar eles. Foi por isso que eu coloquei lá que eles não têm conhecimento. Porque eu não tinha colocado isso, inclusive, no rascunho. Eu passei depois do rascunho e falei, não, vou adicionar isso aqui que vai me facilitar na proposta de intervenção. E aí foi isso, né? Além da intensificação de sua presença nos ambientes escolares. Isso aqui não precisava, né? Eu coloquei pra, sei lá por quê.
Tudo isso seria realizado com o intuito de erradicar os trotes abusivos. Eu vou fazer isso por quê? Para eu erradicar esses trotes. Desse modo, situações como a dos seriados não sairiam da ficção. Eu acho que isso aqui é realmente... Isso aqui não ficou muito legal, essa frase. Situações parecidas a com crase. No caso, com crase não. A coincidência de crase. Situações parecidas à coincidência de crase. Apresentada nos seriados, não sei. Mas enfim, isso aqui foi o que eu perderia ponto de negócio, na redação, na C1. Mas como foi um desvio só, eu acabo que eu não perco. Tá? Enfim, esse foi meu texto. Foi um texto que eu achei simples. Tá? Eu não escrevo bonito, eu não faço esse monte de firula. Eu simplesmente escrevo o que vem na minha cabeça. Eu vou escrevendo seguindo a lógica. E é isso que isso aqui tem que ter na redação. Você tem que colocar uma lógica, você tem que escrever baseado nessa lógica, tá? Então esse foi o vídeo, essa foi a minha redação. Tamo junto. Se inscreve no canal se não é inscrito. Faço live todos os dias de 7 às 9 7 da manhã até as 9 da noite, 7h30 da manhã até as 9h30 da noite. 7h30 da manhã até as 9 da noite estudando, tá? De segunda a segunda, independente do dia. E é isso aí. Tamo junto. Deus abençoe, se inscreve, deixa o like.